Pessoal, aqui na Criativo nós estamos tendo hoje a honra de recebermos o Ayrton de Farias. O Ayrton é um historiador. Eu tenho que dizer para vocês que ele é uma mente que pensa a história do Ceará, mas não só a história do Ceará. Ele pensa a sociedade, a cultura, a política, é uma referência municipal, estadual, é uma referência nacional. E no nosso aniversário nós estamos tendo a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Creative. Nós chamamos que é a nossa Manhattan cearense, e não poderia ser diferente. Podemos laurear esse momento de grandes conquistas que estamos passando com uma referência, um intelectual. O Ayrton ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, formado em História pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre, é doutor, doutor pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor pela UFC, e nós temos essa honra de recebê-lo. Mas antes de qualquer título que ele tenha, ele é um ser humano notável, de uma empatia, é casado, é pai, sobreviveu à Covid, né. Então, temos muitas coisas importantes, lições da percepção do professor, do pensador, e eu acredito que vai ser um momento muito riquíssimo. Aí então, uma honra recebê-lo aqui, e nós queríamos ouvir essas considerações iniciais. Por favor, um prazer. Olá, Davi. Eu fico muito honrado com as suas palavras, as suas colocações, né? Não sei se eu digo todas elas, mas muito obrigado por tudo que foi dito, né? E eu espero que a gente tenha um bate-papo Sim. que enriqueça todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, e que a gente melhore, aprenda, né? E sempre, né? Muito obrigado pelo espaço, inclusive. Bom, a honra é nossa, e eu quero inicialmente fazer uma provocação, né. Muitos jovens sonham em fazer uma carreira na área da advocacia, na área acadêmica, e você fez sim, você passou em um dos vestibulares bem concorridos na Universidade Federal do Ceará, e poderia ter construído toda uma jornada na área jurídica, de repente no direito empresarial ou no concurso público mesmo, né, tendo ocupando um espaço ou na defensoria ou na procuradoria, enfim. Mas você tomou uma decisão de ir para o magistério, mais especificamente a história. Quem motivou isso? Quem motivou? O que motivou? Qual foi a razão? Bom, é um tipo de coisa que eu nem sei explicar direito. Na verdade, eu nunca pensei que seria professor, né? Eu sou pertenço a uma família de origem humilde, né. Eu nasci em Santana do Acaraú, os meus pais vieram para Fortaleza no final dos anos 70, e aí, com bolsa, estudei em escolas, né, tidas como grandes, maiores, e sempre fui um aluno dedicado, bom, e é uma pressão natural, né, da família, né, que você faça cursos, né, direito, medicina e tal. Então eu fiz direito na UFC, um vestibular muito famoso, porque foi uma época que antes a prova era ABCDE e passou a ser somatório. E houve uma reprovação em massa, 90 e tantos por cento de reprovados. É nesse vestibular que eu passei, inclusive, né? Fui segundo lugar na UFC, em Direito, apareci na revista Veja, né? Foi uma época bem divulgado, né? Foi uma coisa muito, né? Muita repercussão na época, né? A época você vinha, então você disse que sua família é de Santana. Isso, E aí os seus pais nos anos 70 vieram para cá, e você, quando aqui estava, teve oportunidade de estudar em uma escola particular? Como é que foi a sua isso. trajetória? Nos anos 80, as escolas públicas do Brasil, elas vivem uma crise muito grande, né? A década é uma década de crise, na verdade, né? Então, o ensino público ele tem muitas carências, né? Então, via de regra, o caminho para quem pretendia, né, chegar a um curso superior era estudar em escolas privadas, né? Nós temos hoje, talvez no Brasil, o sonho de chegar à universidade é o sonho de todo mundo, inclusive quem estuda em rede pública, né? Nós temos várias escolas do Ceará que preparam os alunos muito bem, né, para o Enem, vestibular. Na época não era assim, né? Então, em via de regra, você tinha que estudar, se pretendesse chegar a um curso superior, fazer um terceiro ano ou um cursinho, uma escola
melhor, né, melhor que desse melhores condições para você passasse no vestibular, né. Sim, Então foi assim que eu acabei entrando no curso de direito da UFC, só que não me identifiquei com o curso, né. Foi uma frustração muito grande, e pra eu era pobre, né, a situação financeira é muito estudante universitário, ok, mas dinheiro eu não tinha, né. Então para conseguir uma grana extra, eu passei a dar aula de, história, né, era um bico, né. Era um bico que me envolveu e me apaixonou. Então, como você, né, dá sim, aula, você não consegue dar aula, né, só pensando em dinheiro. Isso é ingenuidade, né? Se você não gostar do sim, que você faz, você não consegue ser professor. Porque são muitos desafios, né? Não é fácil ser professor, muita coisa, né? É muita dedicação à carreira, né? Então, me apaixonei pela sala de aula e resolvi, então, de novo prestar vestibular. Passei na UES, dou o primeiro lugar, inclusive, para a história dessa vez, né? E na UES, onde eu me encontrei, inclusive, né, a gente fomos colegas de sim, fomos UES, né? colegas. Contemporâneos, onde eu me reencontrei como indivíduo, né? Assim, amei o curso, e aí uma coisa leva a outra. Você ama a história, gosta da aula, e o gostar da aula te leva a se aperfeiçoar como professor, também como pesquisador, porque nesse momento, quando eu entrei na UES, eu dediquei, achei que percebi que era interessante produzir algo para esse público, né, de alunos, né, mesmo que pretendiam saber um pouco mais sobre a história do Ceará. Claro, né, era um professor que eu dava aula em escolas tidas como pequenas na época, né, no caso o Duque Tino, ficava na Barra do Ceará, uma escola que eu agradeço muito, inclusive, né, me permitiu me moldar como professor, né. Uma curiosidade sobre o Dom Quintino é uma escola onde são gerações de educadores. Sim, E o Dom Quintino está vivendo, inclusive, um momento muito interessante de revolução na tecnologia educacional. sim. Hoje é uma escola de É uma referência na referência. região, né. Sim, Na sim. época, esses anos 90, era outra Não, época, bem sim, diferente, né. perfeito. Mas foi a escola que me abriu espaço para que Sim. eu começasse a dar aula, então eu sou muito grato, né. Me moldei Mas isso é muito muito, né. bonito, né? Né, Você a dona fazer essa menção. Nenezinha, o seu Bosco, né, esse pessoal todo foi muito importante para mim lá no início de carreira, né. Mas eu pretendia, como professor jovem, eu pretendia espaços maiores, né, porque na verdade quando eu disse, né, que ia fazer história e ia largar não larguei, eu terminei o curso de direito, mas que não ia seguir na carreira jurídica, você pensa que em casa isso foi uma revolução, né. Você está largando o direito que tem perspectivas de carreira melhor para ir para a história, Sim, né, que tem sim, dificuldades maiores, logicamente, né, então imagino. foi uma guerra, né. E que eu, porém, optei, podia dar errado, podia dar certo, mas eu optei, eu entendia que para mim, como indivíduo, o meu caminho estava na história, né, como professor e como escritor, como pesquisador, né. Então, e também pretendendo me inserir no mercado, eu formulei a ideia de fazer um livro didático de história do Ceará, que até então não existia livro didático de história do Ceará. Você tinha os livros muito bons da Simone de Souza, Raimundo Girão, que são autores consagrados, mas eram livros voltados para um público acadêmico, um público que já dominasse um pouco, conhecesse um pouco a história do Ceará. Um livro voltado para o aluno do ensino médio, que falasse a sua linguagem, que pensasse como ele pensava, não existia. E aí, então eu comecei, junto com. Tive o apoio de um colega do direito, inclusive o Rogério, né, foi muito importante, inclusive, esse apoio, a escrever um livro didático de história do Ceará. Na época não tinha internet, você tinha que ir na biblioteca, né? E aí tem que tirar xerox, né? Tem que pesquisar livros, comprar livros, né? De 94 a 97, foram 3 anos esse livro sendo produzido, né? E aí aquele negócio, você tem um livro, mas não tem a editora, né? E você era um jovem de 20 e poucos anos de idade, né? Sequer na época eu tinha terminado ainda história, inclusive, né? Mas tinha terminado a faculdade de Direito. Direito eu terminei, mas não era alguém não era alguém conhecido em Fortaleza, né? Um professor, né? Da periferia de Fortaleza que tem uma ideia meio louca de fazer um livro didático de história do Ceará. E aí a gente procura editoras e muitos nãos, né? Muitos nãos. Você tem que me permitir uma parte. Como eu disse, o pessoal aqui na Criativa, a gente está tendo a honra de receber o Arthur de Farias. E o Ayrton está dizendo aqui, né, que ele terminou a faculdade de Direito e se lançou na produção de um livro de história do Ceará, onde não existia essa infraestrutura tecnológica, e ele passava a fazer fotocópias, enfim, para estudar, pesquisar.
E ele falando aqui há pouco sobre talvez existisse uma névoa de desconfiança pela juventude ali, mas um jovem que, salvo engano, você passou na Universidade Federal do Ceará. Qual foi a colocação que você havia mencionado? Fui segundo lugar em direito, né? Segundo lugar em direito. E aí eu me lembro de uma frase muito interessante, que é a seguinte: o brilho da genialidade está na humildade, na simplicidade. E aí você percebe o quão valoroso é esse encontro que nós estamos tendo aqui, e deve ser inspirador para você que é professor, que é estudante, que é aprendente, que continua se renovando e é empreendedor, enfim. E aí foi na luta da construção do material didático de História do Ceará. E aí, o que ocorreu então? Como foi? Bom, a gente procurou várias editoras, ninguém se interessou, né? Até que uma editora chamada Tropical, que hoje não existe mais, né? Topou a ideia. Topou a ideia de bancar esse livro desse menino, né? Esse jovem professor, jovem escritor, né? E deu certo, né? Assim, o livro foi muito bem aceito, né? O livro, a primeira tiragem, eu acho que foi em torno de 5.000 exemplares, né? Vendeu muito bem rápido, porque era um momento que os vestibulares cobravam muito história do Ceará e havia uma carência de obras, né, didáticas voltadas para o grande público que pretendesse chegar à universidade, né? Então, o livro, nesse sentido, foi muito positivo, né? No que toca à questão mesmo de vendagem, um livro que ocupava um espaço até então não existia, mas também muito bom para o professor. Por quê? Porque aí então eu me tornei mais conhecido, né? O livro me lança nesse mercado de cursinhos, né? Que nesse momento, final dos 90, começo desse século, ele vive um boom. Né? Você tem uma grande quantidade de salas de aula, vários cursinhos em Fortaleza, e é nesse momento que eu chego. Né? Em certo momento eu cheguei a dar aula em 8 escolas. Né? Eu chegava a ter 30, 45, 40 aulas por semana. Né? Era uma loucura. Né? Você dá aula em cursinho sabe muito bem como Sim, é sim, muito sim. puxado, né? De trabalhar domingo a domingo, porque tinha na época específica, né? Tinha os aulões, né? Então, mas você tinha 27 anos de idade, né? Então era muito novo, né? E eu achava muito divertido, né? Ainda hoje eu gosto de dar aula para muita gente, né? Dar aula para muita gente eu acho muito divertido, né? E aí o professor, eu acho que acontece com todo professor, ele é um grande artista, né? Você, quando está em sala de aula, você incorpora um papel, né? Às vezes o pessoal acha estranho em sala de aula, fora de sala eu sou um pouco mais reservado, mais tímido, né? Mas em sala se solta, conta piada, né? Cria frases de efeito, né? Então, e aí ele vai se montando. Existe um jeito de ser professor de cursinho, né? É uma coisa que um dia talvez eu faça sobre isso uma pesquisa, né? Para usar o Bourdieu, há um hábito de ser professor de cursinho. O que te torna professor? Por que não um professor comum? Ele tem que ter algo a mais, né? Então, nesse mercado eu acabei me inserindo, né, durante muito tempo, só que cansa também, né? Sim, é verdade. É muito cansativo, você tem uma família, né? Você tem que abdicar domingo, sábado, feriado, né? Dá aula de domingo a domingo praticamente, né? Qual foi o momento da guinada em que você começou a, digamos, se desconectar para avançar muito fortemente na esfera acadêmica? Com o começo do século, né, esse boom do mercado de cursinhos também não foi eterno, né? Sim, Como passa a ter vários cursos, né, a concorrência, né, vai acontecer naturalmente, né? E mesmo também eu estava comecei a cansar, né, aquele ritmo, né, domingo a domingo, você na máquina, você não aguenta, né? E também a questão de que eu precisava estudar mais, né? O livro me cobrava isso também, porque o livro tem uma primeira edição, né? E depois tem uma segunda edição, e eu achava que eu precisava de ter mais coisas, né? Não ia ficar só naquilo ali, né? Porque a primeira edição, hoje o livro vai para a oitava edição, a gente pode falar sobre isso depois, inclusive, né? perfeito. A primeira edição ele é um professor, A última edição é a é sétima a edição. sétima, de 2015, né? E estou lançando para 2025 a oitava, se Deus permitir, né? A primeira edição, um jovem professor, muito engraçado, né? Muito irônico, né? É quase um outro Ayrton, uma outra época, um outro autor, né? Então uma linguagem realmente de cursinho, né? Tem que ser direto, objetivo, atrair o aluno, né?
Só que, então, eu achava que tinha que ter algo a mais, né? Eu vou mudando enquanto indivíduo, né? Você vai estudando, vai refletindo. Então, o livro ele vai se tornar, digamos, menos engraçado e vai ser mais com conteúdo mais crítico ou com conteúdo que levasse a outras reflexões que não apenas a pretensão do vestibular, né? Do Enem. Tanto que as edições seguintes, acho que a quinta, não tem mais questão de vestibular, por exemplo, né? Não tem mais questão de vestibular, de concursos, né? Então o livro ele vai mudando com o autor, né? A sétima edição é uma coisa que tem nada a ver com a primeira edição, né? Então, e para isso, para você mudar o texto, eu tenho que me mudar enquanto indivíduo, estudar, ler mais, né? E numa vida de cursinho, trabalhando 7 dias por Não semana, tem como. não tem como, né? Então, em certo momento, eu preferi abrir mão do salário, das aulas, né? Isso tem implicação financeira, Claro, logicamente, né? sim. Para voltar para a academia, né? Isso envolve muita coragem, né? Sim, de novo é uma decisão muito corajosa. Do mesmo modo que largar o direito foi uma decisão ousada, né? Porque hoje deu certo, sim, mas não sabia o que ia acontecer, né? Podia dar uma zebra, né? Tá tudo errado, né? Então, é um momento da sua vida que você tem que tomar caminhos, né? Que você vai ter que ver com as consequências do que você tomou a decisão, né? Então, em 2005, eu decido voltar para a academia. Presto seleção na UFC e entro no mestrado de História da UFC. Mas algo que eu achei muito importante, que é uma lição para todos nós, né? Eu acredito que é muito rico para essa comunidade que nos escuta. Você falou algo decisivo aí. Você disse, eh, não é só o escritor. O escritor ele não se faz sozinho. Você não tira o escritor de uma prateleira. É o indivíduo. Então, na realidade, é o indivíduo que faz o escritor. Então, quando você toma a decisão de diminuir essa carga de trabalho no pré-universitário e você mergulha na pesquisa e na leitura, você transforma o indivíduo. Então a sua escrita também vai ser impactada, não é isso? Sim, demais, né? Como eu disse, o Ayrton das primeiras edições, né? Primeira e segunda edição, terceira edição, tem essa pegada do cursinho ainda, muito jovial, muito engraçado, muito irônico, né? Depois, né, quando você começa a ir para o mestrado, depois doutorado, a pegada continua didático, mas a pegada muda, né? Ele vira muito mais, digamos, um pesquisador realmente, né? Ali está claro que não é mais um menino que está escrevendo um texto, já é um homem, né, um senhor, né, seus 40 anos de idade, que tem uma ideia de que a obra ela tem uma importância que, para além de levar o aluno, alguém para a universidade, que a obra ela tem uma pretensão de tornar o leitor, né, independente da sua idade, alguém capaz de pensar o Ceará, entender o Ceará, o que é ser o Ceará, o que é ser cearense. Né? Então a obra ela muda muito o conteúdo ao longo, né, dos anos. Né? E acho que essa é a pegada atual, né, como pesquisador, né, levar você a pensar, a refletir sobre o que é ser cearense, sobre o que é o Ceará, a nível de Nordeste, a nível de Brasil, por que não a nível de mundo, né? Qual foi a sua linha de trabalho dentro do mestrado? Porque eu percebo que, então, o mestrado você entra ali. 2007 é um ano importante, não é isso? Eu queria que você me falasse sobre esse momento do mestrado, eu queria que você me falasse sobre a linha de pesquisa, onde é que entra a esquerda armada, tá? Qual a relação? Vamos começar por isso, mas eu tenho que dizer para vocês que vai existir uma relação muito forte entre o pesquisador e o escritor. Porque Sim, pela sua fala, mais uma vez, você falou daquele jovem corajoso, formado em direito, que era acadêmico de história, que caminha para concluir o curso de história e escreve a obra História do Ceará. E aí depois você fala sobre uma outra profunda reflexão de que você poderia fazer o indivíduo para que o escritor viesse a amadurecer, e aí você fala do mestrado na UFC como um momento de disrupção. É como se ali fosse um tipping point, uma mudança de, cara, de movimento intelectual. E aí eu queria entender onde é que entra a esquerda armada, esse desejo de descortinar essa polêmica, por muitos polêmico, na história brasileira. o mestrado é importante, primeiro pela reflexão intelectual que permite, né, você, porque
Eu tinha deixado a universidade já há 5 anos. Em 5 anos, o mundo acadêmico é muito dinâmico, muda muito, as leituras mudam, né, as reflexões mudam bastante. Então, voltar para a universidade foi me atualizar enquanto pensador. Você tem leituras, né, especialmente Thompson. Né, Thompson foi muito influente nesse momento, naquele momento na UFC e também para mim, né, de experiência, tradição, entender como é que os indivíduos formam as suas consciências, as relações sociais, né. Então, isso também vai estar, lógico, presente na obra. Né? Por quê? Porque, de repente, o livro, em vez é um livro focado muito em história política. As outras edições, elas começam a focar no cotidiano, nas mulheres, né? Nos trabalhadores. Então, ele amplia o leque de abordagens. Né? Claro, ainda tem política, ainda tem economia, mas a perspectiva agora tem outros atores sociais, uma história vista de baixo, que vão estar também presentes nesse livro didático. Né? Em relação ao tema da pesquisa, começando desse século, a discussão sobre o governo militar ele se aprofunda. Já são 50 anos do golpe de 64, agora fez 60 anos, né, para 50 anos. Né? Então, isso é uma discussão que é feita na imprensa na época, e o momento também influencia o pesquisador. Você pesquisa algo que lhe suscita interesse. Né? Então, era saber como é que havia sido no Ceará essa questão do período militar, em especial a da luta armada desses grupos de esquerda, porque na época não tinha nenhuma pesquisa sobre isso. O discurso, quando eu fiz o projeto, inclusive, a discussão era que não seria uma pesquisa frustrante, porque não tinha tido luta armada no Ceará, não havia tido militância armada. E a gente vai provar que houve sim. Havia atuação do grupo do Marighella, que é a LN, né? Do grupos do PCBR, né? Do PCdoB, esses grupos atuaram no Ceará. Então, a pesquisa foi pioneira nesse sentido. Né? Foi a primeira pesquisa que tratou da ação armada da esquerda no Ceará durante o período militar, que ainda hoje serve como referência para muitas pesquisas que vieram depois. Né? Então, foi uma contribuição nossa acadêmica importante e que também levou a reflexão para o próprio doutorado depois, né? Que era o que aconteceu com esses militantes de esquerda após a derrota. São derrotados, né, o regime militar, o governo se prepara, os reprime, né, tortura, mata gente e tal. E então eu faço depois o doutorado em que eu vou trabalhar o que houve com esse pessoal após a derrota. Como é que eles vão se reelaborar como indivíduos, né? Mas é um doutorado que eu faço depois, bem depois, inclusive, né? Porque quando eu termino o mestrado, não havia aí no Ceará doutorado, na universidade que ofertasse doutorado. E eu tenho que voltar a trabalhar, né? Nesse momento, final da primeira década desse século, os cursinhos estão passando por uma mudança muito grande, porque é o momento que chega o Enem. O Enem tem um impacto muito grande na mudança profissional dos cursinhos. Né? Também é um momento que eu vou entrar na escola, na rede pública do estado do Ceará. E aí é um outro momento também muito, muito rico, porque eu passo a entender a educação pública. Porque durante muito tempo eu fui moldado na rede privada. Eu não tinha nenhuma experiência com rede pública, com a educação pública. E aí, então, é uma outra pegada, né? Ayrton, algo que por vezes eu escuto, né, dos nossos estudantes quando eles falam sobre pesquisa, e nós tivemos uma experiência muito interessante agora há pouco com uma pesquisadora, a professora Vivian, da Universidade Federal do Ceará. E um questionamento que eu lhe faço: você passava quantas horas do seu dia trabalhando em pesquisa? A pesquisa é um trabalho solitário pra caramba, é muito solitário. Né? Levantar dados, né, é um trabalho de detetive. Eu Que chegava a trabalho de passar detetive. 8 horas, por exemplo, na biblioteca pública vendo jornais. Né? Você chegava lá 8 da manhã, saía 6, né, 7 da noite. Né? Um dia eu almoçava lá perto mesmo, Chegava às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 horas da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, saía que horas da noite? 6 da tarde, 7 da noite, mais ou menos. Né? Isso, então, levantar informações é muito trabalhoso realmente, porque é uma pesquisa, né, a ser feita. Né? Um livro desse ser produzido, né, alguém teve que ir nos arquivos, jornais, coletar dados. Né? Então, o trabalho de pesquisar em si mesmo, levantar dados, é um trabalho, né, muito, muito, muito amplo. Né? Depois vai ter a reflexão, porque você tem que levantar os dados e vai ter que pensar, né? Vai ter que interpretar esses dados. Ao mesmo tempo, você tem que ler os teóricos, né? Ler os pensadores que vão te ajudar a pensar aqueles dados e dialogar com outros autores que também escreveram sobre esse assunto, no Ceará ou em outros locais do Brasil. Mas isso acontece ao mesmo tempo. Você levanta dados, né? Lê os autores, reflete, pensa. Então, é um processo muito dialético, né?
e, em certo momento, você vai ter que escrever. Porque o mestrado, né, são só 2 anos. Né? É muito rápido, é muito curto. Na verdade, você vai escrever em 1 ano. Porque o primeiro ano é as cadeiras da universidade. Né? E o segundo ano, de fato, é a escrita. Um Né? detalhe rápido, um dos grandes pensadores de inovação em sala de aula, no Vale do Silício, o Christopher, ele fala que um país se constrói com as ciências exatas, com matemática, física, com muito cálculo, porque ele tem uma visão muito fortemente vinculada ao pós-guerra, ao pós-Segunda Guerra Mundial. Mas ele também diz o seguinte, que um país se mantém com pensadores. E o que faz as pessoas pensarem são as ciências humanas. O que mantém a sociedade viva é esse diálogo, então, um nível de importância da pesquisa. E compromisso, né? É um compromisso porque você é uma causa, lógico, eu tenho o título de mestrado, né? Então, para você, você vai ter um diploma a mais na tua carreira, né? Mas o compromisso com a pesquisa, né? Porque também tem que ter a paixão pelo tema. Se for pesquisar, escolher um tema que você goste, Sim. né? Que seja para você plausível, né? O mestrado termina em Termino em 2007. 2007, defendo, né, a dissertação, e aí volto à sala de aula, né, com o diploma, né, e aí também nesse pouco tempo depois eu entro na rede pública do estado do Ceará, e depois assim eu voltarei a estudar, em 2016, um pouco bem depois na verdade, a fazer o Ao doutorado, doutorado, né, que é no, que no Rio de essa Janeiro. relação na Universidade Federal Fluminense, você passa um ano no Rio de Isso, Janeiro. é um Dinter da URCA, do Crato, com a Federal Fluminense. Né? Eu fico 6 meses na URCA, e aí ponte aérea, Fortaleza, Juazeiro, na verdade, depois um ano no Rio de Janeiro, Fortaleza e Rio de Janeiro. Né? Então, o desgaste financeiro é enorme, investimento financeiro, né, tudo isso é pago, né, eu não tenho bolsa, compromisso também, né, porque você larga a sua família aqui e vai ficar no Rio de Janeiro. Né? Nesse momento, você estava como professor de escola pública do Estado. Isso, né. A gente consegue um afastamento no finalzinho, né, só que depois também eu deixo o estado e entro no IFCE, onde eu estou até hoje, né. E aí também é outra pegada, né, que é outro tipo de educação, né, profissional, uma coisa mais técnica, né. O certo é que nesse momento é muito de mudanças, entro no IFCE e vou terminar também o doutorado em 2018, né. Eu vou terminar em 2 anos do doutorado, na verdade, né, eram 4 anos, mas eu faço em 2 anos, né. Por quê? Porque é um tema que eu tinha as fontes, né? E a vantagem de escrever livro didático é que me tornou, digamos, mais fácil escrever uma tese. A tese nossa, embora é um trabalho acadêmico, ele tem uma pegada, não deixa de ter uma pegada didática. Ela é perfeitamente compreensível. Claro, você tem trabalhos acadêmicos pelo tema não tão acessível. A coisa, a academia produz para si própria. Sim, isso é uma crítica que pode ser feita, mas há a questão da academia que o grande público talvez não consiga compreender, entender, porque você vai dialogar com autores, né, de uma reflexão mais profunda, né? Que então, mas o nosso trabalho não. Ele dialoga com o Sertor, doutorado, a minha reflexão é o Sertor, a ideia de tática, resistência, o cotidiano, um cotidiano politizado. Então, eu trabalho, por exemplo, como é que esses presos políticos eles vão se reinventar na prisão. A cela não é só um local para cumprir pena, a cela é um espaço de identidade desses indivíduos. Então, é colocar uma plaquinha, né, lá, né, a cela é o lá dele, né? A cela vira cozinha, a cela vira local de artesanato, né? Eles fazem artesanato para vender e conseguir um pouquinho de grana, né? A cela vira um local de amor, E o né? importante que se fale, se eu estiver cometendo algum impropério, alguma desconexão, que você possa até me corrigir, mas nós não estamos falando nós estamos falando de presos políticos. Nós estamos falando de pessoas que tinham utopias ou tinham paixões Sim, que queriam mudar o Brasil a seu tempo. E acreditavam naquela imersão de que havia chances reais em meio ao universo de repressão e de sim, violência, de distopia que o Brasil estava sim, vivendo, onde pessoas eram encarceradas por nada, sim, pessoas eram torturadas, eram flageladas por nada, pessoas deixaram o país porque e aí se afastaram da família, dos amigos, do emprego, porque não tinham nenhuma outra opção. Se aqui ficassem, permaneceriam, com risco de morte, sim. inclusive.
Então nós estamos falando de uma outra tipificação de preso, não é isso? Sim. Havia 2 tipos de prisão. A prisão, né, dessas que você está E falando. aí a gente já está dialogando no pós-doutorado. Não, ainda É o ainda é o doutorado. doutorado ainda, né, que eu vou trabalhar isso. A ideia do doutorado era como é que esses Eu militantes. vou quebrar o protocolo aqui, mas eu tenho que mostrar isso aqui. Gente, o Ayrton, ele é um grande escritor, certo, pessoal? O Ayrton são quantos livros no total? Porque a carreira de escritor, ela tem História do Ceará, ela também tem essa pegada, esse olhar do Ayrton que dialoga com o futebol e a pegada acadêmica. Então, Sim, são quantas obras hoje? 32 livros, na verdade, né. Nós estamos falando de 32 Contando livros, as reedições, né. certo? O Pavilhão 7, por É exemplo, a ele é a tese. obra do doutorado. É a tese de doutorado, né, readaptada para um livro, mas é a tese em tese, né, resumido, é a tese, né. Então o livro trabalha sobre isso, as identidades reelaboradas por esses militantes, né, na prisão. E você falou uma coisa muito interessante, né, a utopia, porque eles imaginavam que o vencer, né, algumas vezes a cinema, a imprensa, coloca esses militantes de esquerda como sendo muito ingênuos. Né? Não, os caras tinham consciência que estavam fazendo. Ninguém vai pegar em armas por Sim, brincadeira. claro, Né? claro. Eram jovens, mas tinham consciência que estavam fazendo. Imaginavam, né, né, o projeto, criam no seu projeto político. E a derrota foi frustrante, né? Tanto que eles imaginam que serão libertos rapidamente. Né? Eles creem que pouco tempo vão ser libertos. Então existia essa visão de que em pouco tempo eles Sim, sairiam do cárcere. é a proposta, inclusive um dos entrevistados, né, eles chegaram lá, um preso, né, plantou lá uma bananeira, perdão, uma mangueira no IPPS, né, e o Diz pessoal, para o pessoal o que é o IPPS, é o Instituto Paulo. Sarazate, né, Sim. que foi hoje desativado, mas foi prisão política do Ceará também. Tinham presos comuns, que é outra questão, a relação preso comum e preso político, não era relação muito cordial, uma relação tensa, na verdade, né. E lá um dos presos políticos plantou uma mangueira e foi alvo de zombaria. Olha, você vai plantar uma mangueira, como é que vai comer essa manga daqui, né? Pessoal, a gente vai provar a fruta dessa mangueira que eu estou plantando aqui, porque a gente vai passar muito tempo na prisão. Então, eles imaginavam que realmente ia ser libertos em pouco tempo, e não foram. Né? Eu tenho entrevistados, o Mário Albuquerque foi preso com 21, liberto com 31 anos. Né? Você perdeu na cadeia, na prisão, a juventude, né? Porque os 20 anos são os anos dourados da sua vida. Né? Você vai, né, viajar, O Mário ficou namorar. preso de 71 não, de 60, 70 a 80, né? ele passou quantos anos? 10 anos na prisão. 10 anos na prisão. O Mário ele chegou a ser militante no Araguaia, ele, o Não, Pedro Albuquerque, não. o Pedro Albuquerque, sim, foi Sim, o irmão Pedro dele. Albuquerque, Né? sim. O Pedro é ligado ao PCdoB. O Mário é ligado ao PCBR. Porque existiam vários grupos, né, que tinham projetos distintos. Não eram homogêneos. Por sinal, havia entre eles disputas também. Né? Não era tão, não é um saco de gatos com a coisa que a gente imagina. Né? Entre eles, disputas, divergências, embates políticos. É claro que na prisão se buscava se unir, mas mesmo assim na prisão você tinha ainda divergências. Né? Algumas questões, por exemplo, os grupos políticos não aceitavam, né? Outros aceitavam. Né? Então, ainda hoje, na verdade, se percebe ao falar com esses ex-militantes que eles têm uma divergência entre si. Né? Não acabou, não. Né? Ficou muito, porque é uma questão política muito profunda. Né? Então, a ideia do trabalho era esse: como é que eles vão reelaborar as identidades na prisão, a frustração com o projeto, né, político. Alguns se adaptam muito bem, outros não. Né, há quem delatou, né, chamado de cachorro, quem passou a colaborar com o regime chamado de cachorro, é uma gíria, né, usada entre os presos políticos. Né, e esses cachorros estão cumprindo pena junto com seus ex-companheiros no IPPS. Né. Então, é uma relação muito difícil. Né. A questão da sexualidade, né? São jovens com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, né? Então tem namoradas, família, é todo o universo, né? E quando eu comecei a pesquisa, eu achava que isso é uma coisa, uma prisão. Mas quando você começa a mergulhar, isso é o bom da pesquisa, você começa a ampliar horizontes, a ver que o tema é bem mais amplo do que apenas a prisão em si, apenas a cela em si. Né? Tem várias relações, outras políticas sociais, culturais, que permitiram, né, esse trabalho. Né? Eu tenho que dizer para você que eu estava a lhe ouvir, e como eu estou a lhe ouvir atentamente, mergulhando aqui, a Fernanda Cardoso, né, que me acompanha, nós nunca fazemos nada sozinhos, né? E ela está comigo nessa jornada desde 2021 que estamos juntos nessa jornada.
Eu comecei um pouco antes e depois nós nos conhecemos e passamos a trabalhar juntos em 2021. E ela às vezes fica a dizer para mim, quando ela está desenvolvendo um trabalho e eu estou, ela diz: "A tua mente às vezes parece o divertidamente, são várias caixinhas abertas". E você estava falando sobre essa questão que envolve, né, o bom da pesquisa é que quando você começa a mergulhar, não necessariamente era aquilo que você acreditava que Sim. veria inicialmente. Então as amplas possibilidades começam a ser abertas. Então eu fico imaginando o quanto de vida e de lição e de sentimento isso não deve ter gerado para você também. E de empatia, porque eu acho que o pesquisador que não dialoga com a dor do outro. Sim. E traumas também, certo? Em certo momento eu por isso que o pós-doutorado foi um outro tema, né? Porque queira ou não queira, eu pesquisei, convivi, entrevistei pessoas que foram torturadas, que tiveram amigos mortos, né? Então isso deixa marcas profundas que também impactam o próprio pesquisador, né? Você ligar o gravador, na época era gravador ainda, né? E a pessoa contar a sua vida e contar o que sofreu, né, os abusos da qual foi vítima, é muito pesado, sabe? Muito pesado. Então, em um certo momento, eu percebi que eu precisava dar uma respirada, porque era um tema muito denso e denso, né? Então, a pesquisa, você falou uma coisa muito importante, você não sabe onde vai parar. Você tem, claro, tem um objeto de pesquisa, mas exatamente o que vai acontecer, o que você vai encontrar, você tem de repente surpresas, né, decepções, né? Então, isso que também motiva a pesquisar, né? A vontade de descobrir. O pesquisador, em qualquer área, imagino, né? Ele não sabe o que vai descobrir, mas a sua perseverança em continuar pesquisando leva a novos horizontes, né? Aí um questionamento que eu lhe faço, queria que você, inclusive, mostrasse, né, por favor, para nossa audiência, o Explosões Conservadoras é muito importante. E eu queria que você falasse sobre Explosões Conservadoras, tá? Eu sei que a Assembleia Legislativa, o Otimista, o Jornal O Povo, eles dialogaram sobre essa obra, né? Então, está existindo um olhar da sociedade cearense, dos formadores de opinião, sobre o que é que se pode falar sobre conservadorismo ou explosões conservadoras, atentados de extrema direita na abertura da ditadura civil-militar. Eu costumo dizer para os alunos de ensino médio, os jovens, essa juventude, que nós não temos que ter melindre de falar a respeito da palavra golpe. Sim, Se nós mergulharmos um pouquinho no Tratado do Governo Civil, do John Locke, ou se nós formos para as cartas filosóficas de Voltaire, ou se nós formos analisar o contrato social lá de Rousseau, ou o próprio Bobbio, quando ele trabalha o tema esquerda e direita, algo que sempre chama a atenção. As rupturas institucionais, elas aconteceram ao longo da história. O mundo ocidental foi marcado por várias rupturas sim, institucionais. E o termo golpe, na prática, é o sinônimo, digamos, é a transição do acadêmico para o ensinável. Então, o sim, termo golpe, na realidade, é a vulgarização do academicismo. O golpe nada mais é do que uma ruptura institucional. A gente fala, por exemplo, sobre 64, não existiu ampla defesa, direito ao contraditório, presunção de inocência, nem movimento de impeachment algum contra João Goulart. sim. Ele foi destituído. Nós É, temos um é um, con- é presidente um- democraticamente é, eleito que vai ser destituído. E isso não pode ser esquecido. Mas eu queria que você falasse, é, pô, Ayrton, a sociedade, os formadores de opinião estão falando sobre esse livro. Quem pensa a sociedade, quem pensa a história do Brasil e a história do Ceará, estão falando a respeito desse livro. Eu queria que você falasse. Qual foi a sacada do Explosões Conservadoras? esse tema, lógico, o contexto do Brasil E tem hoje, um detalhe muito polêmico, né? Porque o tema em si, muitas pessoas que não conseguem fazer uma. E nós ousamos a ter a empatia, mas muitas pessoas que não conseguem fazer uma leitura, né, sobre a cronologia, a realidade política brasileira, em várias ocasiões chegou a perseguir, né,
a fazer comentários maldosos e jocosos, e você no elegância, usando por vezes o bom humor. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque isso é importante, isso não pode deixar de ser dito na sociedade. Sim. Eu acho que o papel do historiador, do professor, né, é trazer incômodos, né? Trazer incômodos, né? Então, há uma diferença muito grande de um historiador e um negacionista. O que nós temos hoje muito no Brasil, em redes sociais, infelizmente, né, é muito negacionismo, né? O indivíduo que trata com história, mas para justificar um projeto de poder. O professor de história, o historiador, ele é um profissional que tem a história como uma ciência diferente, especial, mas tem que ter uma postura muito ética, né? Eu não vou falar só o que me interessa, né? Eu declarar temas que pisem nos calos, mas tem que ser abordados, né? Por exemplo, no trabalho do mestrado, né, eu trabalhei sobre o justiçamento do São Benedito, que é um tema tabu das esquerdas, né? A ANL, né, o grupo Marighella, justiçou, matou um cidadão, um comerciante, acusado de delatar, ninguém sabe se é verdade, o pessoal do grupo, né? Então é um tema muito incômodo para as esquerdas. E lá eu não trabalho sobre esse tema, eu jamais poderia deixar de falar sobre uma questão dessa. Isso é muito importante. Explicar o assunto. Né? O nosso papel não é ser juiz, eu não sou juiz, né? Nem você também é juiz. O meu papel é explicar as coisas. Porque o que serve a história, né? A história serve para explicar o mundo, né? Só é para isso, né? Não espere que eu seja o dono da verdade, ou eu seja o juiz, dizer quem é o bom, quem é o mal. As pessoas, elas vão, ao lendo os textos, vão perceber os nossos lugares sociais, ideológicos, né? Meu papel como historiador é explicar o mundo. Por que as coisas são assim? Por que de repente, né, no caso desse livro, né, um grupo de jovens em Fortaleza, em 80, resolveu colocar bombas em igrejas, em DCE da UFC, em banca de jornal. O que motivou esses grupos de jovens a agir? Né? No caso aqui, eles entendiam, eles imaginavam que o final do período militar iria implicar na implantação no Brasil do governo comunista. Havia esse imaginário, eles imaginavam isso. Isso é verdade? Eu creio que não. Né? Tanto que o regime militar acabou, não teve nenhum comunismo no Brasil. Sim, Né? Mas eles imaginavam isso. Né? Eles criam que se o regime acabasse, ou se abrisse, pelo menos, haveria a comunização do Brasil. Então, por que eles imaginarem isso? Né? E aí eu trabalho com a ideia que é Chartier. Né? É interessante. No mestrado eu trabalhei muito Thompson, né? No doutorado Sertor, e no pós eu trabalhei com Chartier, que é a ideia de representação. Eles entendem o mundo de uma forma, eles selecionam aspectos do mundo para levá-los a uma certa leitura. Então, naquele momento que havia um consenso, no momento de final dos 70, começo dos 80, né? Havia no Brasil um consenso da democracia, estudantes, trabalhadores, mulheres, indígenas, homossexuais, negros, para esses grupos conservadores, aquilo era comunismo. Né? Então alguns passaram a agir de forma violenta, colocando bombas, visando tumultuar o processo no país todo. Né? O livro tem duas grandes contribuições, quais sejam. Né? Primeiro, é o recorte temporal. Geralmente a gente, em sala de aula, né, tende a associar esses atentados, o marco final é o Rio Centro, 81. E o centro, né, marcaria, né, digamos, ao final dessa onda terrorista. O trabalho mostra que não. Você vê que teve atentados até 85. Esses grupos continuaram a agir, lógico, enfraquecidos, muito enfraquecidos, mas continuaram a agir com bombas, atentados, ameaças, já no final do governo militar, na passagem para o governo do Tancredo Sarney. Né? E também a questão espacial. Geralmente os atentados são focados no Centro-Sul. Rio, São Paulo, Minas, né? Porto Alegre, alguma coisa. E vai mostrar que não, há atentados pelo país todo. Do Rio Branco, no Acre, a Porto Alegre. Recife, Salvador, São Luís, onde você imagina, Fortaleza, logicamente, né? Então, essa é seriam as duas grandes contribuições desse trabalho, né? A nível de historiografia mesmo do país. É um trabalho que, embora trate do Ceará, do MAC do Ceará, esse grupo anticomunista do Ceará, ele tem perspectivas nacionais, porque tem uma contribuição, né, temporal e espacial maior do que a gente normalmente concebe ou vê nos livros, né, tradicionais, né? nós não podemos sepultar essa memória. E nós não podemos também apoiar ou estimular a cultura do esquecimento. Esquecimento e silenciamento, né? Um esforço imenso de silenciar o que aconteceu. Né? E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Né?
Foi o que houve no Brasil pós-85, né? Quando o regime acaba, houve um esforço enorme de silenciar o que se deu. Por uma questão de governabilidade, tocar nesses pontos poderia tornar a nova república instável politicamente, é um argumento a se pensar. Mas quando nós, de repente, não falamos desse ponto, você começa a implicar o negacionismo. Isso vai ser a matéria-prima do negacionismo. Não foi tão ruim, não morreu tanta gente, né, não teve perseguição. A gente fala muito da questão do, morreu 500 pessoas, mais ou menos, né? Na verdade, não é só nisso a ditadura. Teve pessoas que foram perseguidas, vigiadas, né? O SNI tinha fichas de milhares de pessoas, né? 200 mil pessoas o governo vigiava, espionava. Gente que teve, por exemplo, fez um concurso, né? Nunca foi chamado. Por quê? Porque na juventude passou de uma greve, de uma passeata, e foi taxado de comunista, sem nunca ter nenhum movimento político, né? Então, a questão é muito além da quantidade de mortos, né? Há implicações sociais, políticas, comportamentais enormes, que ainda hoje nos fazem reflexos no país, né? Eu não quero me repetir, mas eu tenho que lhe falar que eu, diante dessa conversa tão interessante, importante, lúcida, eu vejo o papel de um historiador que não é proselitista, um historiador que explica o mundo a partir do seu lugar social. E é de uma riqueza poderosa, e seria um crime nós não termos os seus livros. Quantas pessoas elas poderiam deixar, né? Os meus filhos, por exemplo, né? O Davi e o Arthur. Se essas obras, obviamente, não existissem, mas eu estou falando aqui do Davi e do Arthur, mas milhares de estudantes, milhares de aprendentes, isso não poderia ter sido silenciado. Isso não poderia ter sido alimentado como esquecimento. Isso aqui, uma vez não existindo essa pesquisa, seria um extermínio cultural. Nós estaríamos contribuindo para um extermínio cultural. E aí, nós não estamos, nesse momento, falando, nós não somos prosélitos da direita nem da esquerda, nós apenas estamos nos esforçando para dar voz e vida ao que uma série de atores sociais lutaram para que nós chegássemos hoje e tivéssemos um país democrático, muito embora Sim. uma jovem democracia ainda, muito embora uma democracia cheia de imperfeições, porque nós entendemos que a ideia da perfeição é na metafísica, é a metafísica. Não poderia ser diferente. A pergunta que eu iria lhe fazer agora, né? Nós estamos nos aproximando do final desse encontro e por que a paixão pelo futebol? Porque eu sou apaixonado pelo futebol, mas isso não me fez escrever, por exemplo, sobre aqui eu vou começar aqui com aqui, Ceará, uma história de paixão e glória, aí eu tenho aqui o Ferroviário, eu tenho aqui o Fortaleza, história, tradição e glória. Aí eu lhe pergunto, sinceramente, aí bem aqui eu tenho uma história das Copas do Mundo. Que reinvenção é essa? Porque um cara que consegue dialogar sobre a história das Copas do Mundo, do futebol, de onde é que veio essa paixão? Eu acho que é a mesma função, né? O esporte, você pode entender o mundo, né? A sociedade, também pelo esporte, pelo futebol. Diz muito, né? O futebol, o esporte, não se resume apenas às quadras ou aos gramados, né? Você tem relações sociais ali imensas, né? De racismo, de sexualidade, de política, né? Então é um livro sobre futebol, mas que não esquece aspectos outros da sociedade, né? Não esquece a relação com o governo, era Vargas, nacionalismo, os usos e desusos, seja pelo governo democrático, como foi o JK, por exemplo, né, 58, né? 58, o JK, o Kubitschek, ele usa a Copa do Mundo como um fato político muito importante para a sua gestão, né? Seja pelos governos militares, né? Então, é um futebol, é um cotidiano do esporte, mas que não deixa de pensar as relações com a sociedade, com política, com economia, né? Então, é nesse que a gente fez esses trabalhos, né? O leitor não vai encontrar só a escalação dos times, mas o contexto que surgem os clubes, né? Sim. Surgem as conquistas, os usos que são dados a essas conquistas, né?
Então, isso nesse da Copa do Mundo é muito claro essa ideia, né? De como é que o futebol teve todo o impacto político, né? Então, você pode dar aula perfeitamente, uma aula sobre história, usando futebol, né? Aliás, a gente fez isso há muito tempo, a gente fez isso muito junto, chegamos a Sim, fazer isso junto com vocês, inclusive, né? Ayrton, o História da Sociedade Cearense, o História do Ceará, ele teve um freio aí na 7ª edição, não foi Sim, isso? 2015, a sétima edição. 2015. E você está pensando em lançar a 8ª edição. É, Seria a última edição? em tese, né, seria a última, né? Para atualizá-lo, né? Acho porque eu sou cobrado por isso também, né? É aquele negócio, né? Você escreve, mas também você tem um público, não diria um público leitor fiel, mas as pessoas que querem conhecer, ou vão fazer um vestibular da UES, ou vão fazer um concurso, né? E cobram, precisam de um manual didático, né? Então, a função, o que eu pensei lá em 1998, 97, anos 90, continua ainda preciso, né? Nós precisamos de livros didáticos de história do Ceará, geografia do Ceará, literatura do Ceará, que são coisas que não existem, infelizmente, ou há pouco, né, não são livros tão conhecidos, né? Então, há demandas sociais sobre isso, né? Então, as pessoas elas buscam, e aí, quando vai ter a nova edição? O livro está esgotado, né? Por sinal, você vende nessas redes sociais um preço altíssimo para o livro, né? Não é barato, né? Então, eu acho que então, eu sou cobrado, a editora também tem, porque é um produto que muito acessível, muito vendido, né? Então, é uma pressão enorme do leitor, da editora, também pessoal, né? Se não fosse interesse, também não ia escrever, né? Porque você vai dedicar 8 horas por dia para Sim, escrever, né? sim. Vai largar, né, aspas aí, a família, né, para estar pesquisando e escrevendo, né? Mas eu tenho que lhe dizer, por exemplo, que muitos alunos de Fortaleza, do estado do Ceará, me perguntam sobre a história do Ceará. Professor, eu estou precisando fazer o vestibular da UES. Professor, eu estou precisando fazer um concurso específico, ligado ao município, ligado ao estado. E é cobrado o tema História do Ceará. Mas antes mesmo de ser cobrado esse tema, pela nossa própria construção cognitiva, nossa visão de mundo sobre o nosso lugar de pertencimento. Então vai existir uma nova edição. Sim. Entender, além desses aspectos, né, de leitores, editora e tal, a ideia mesmo e aí tem uma nova, digamos, um bônus, né? É um autor, um escritor bem mais maduro, né? Porque Sim. agora eu já tenho um pós-doutorado, né? Continuo lendo, nunca Uma deixei de ler, na trajetória de verdade. Já leitura tem leitura bem, uma expressiva. reflexão bem profunda. E de novo a gente percebe, né? Reescrevendo o texto, né? Algumas vezes, pô, isso aqui é não é ingênuo, mas a coisa não faz muito sentido. Hoje você reescreve muita coisa, né? Entende outras coisas com outros olhares, né? Então eu acho que vai ser um livro interessante por isso também, né? Para além das questões das demandas de leitores ou de mercado, há um autor que pode dar uma contribuição enorme para pensar, né, o Ceará, pensar o que é ser cearense. Eu acho que talvez essa é a grande contribuição dessa obra, né? Pensarmos em nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né, num país, no mundo. Eu acho que isso talvez é a nova ou a grande contribuição dessa nova edição, né? Nós não poderíamos deixar de fazer essas próximas perguntas para você, e seria até uma, uma injustiça nós não fazermos essas perguntas, né? Nós precisamos, porque você é um brilhante historiador, você é um grande profissional, né? Você é uma referência. E a gente não está aqui jogando confete serpentina no vazio, não. Você é uma referência. E se Muito você obrigado de novo. tivesse que me dizer quem foi decisivo na sua formação pessoal, como cidadão, como indivíduo, quem foi decisivo para o Ayrton? Como formação pessoal, eu creio que os meus pais, né? Meu pai, Qual o nome deles? meu pai já falecido, seu Raimundo, Seu a mãe, Dona Raimundo, Rita, né? Dona Então, Rita. isso foi uma formação fundamental de casa, né? Então, ser decente, né? Ter compromisso, né? Ser honesto, são coisas que eu nunca abri mão e que passo para minha filha, Yara, inclusive, né? Coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, né? Fazer o decente, né? Já tem muitos canários no mundo, né? Então, seja decente, pelo menos, né? Seja justo com as pessoas, seja honesto com as pessoas. Então, essa família, no caso, é muito importante, meu pai e minha mãe, né?
Como profissional, eu creio que como professor, você deve conhecer, foi o Hermano Melo. Hermano Melo foi uma figura muito importante Professor como Hermano, professor. brilhante Inclusive, eu professor. falei isso para ele pessoalmente já. No começo da minha carreira, as minhas aulas eram um plágio descarado do Hermano. Hermano, eu lhe plagiei durante muito tempo. Porque ele é um grande professor, né, um grande Brilhante comunicador, uma comunicador. figura humana espetacular. E que, então, no início da minha carreira, eu devo muito ao Hermano, né? Lógico, depois teve pessoas, o Nelson Campos, também professor de Grande professor história, Nelson né? Campos. Evaldo Lima, Jorge Hélio. Pô, eu posso falar isso, né? Como professor, eu fui uma cria do antigo GEL. Mas você já é pós-GEL, né? Sim. Geração já de cursinhos pós-GEL. Eu não, eu fui formado pelo GEL. Quando eu dava aula no GEL, muito, eu estava sério, no ano, né? Eu tinha como colegas de mesa no intervalo Arthur Bruno, né? Nelson Campos, né? Jorge Hélio, Evaldo Lima, né? Professores que são gabaritados, né? Hoje são professores já muitos aposentados, né? Muitos não estão mais em sala de aula, mas essa geração, esses professores era a minha referência, né? Então isso me moldou também como professor, né? A ser o que eu fui como profissional ao longo da minha carreira, né? Se você tivesse que dar uma mensagem para sua filha, para Yara, se você tivesse que dizer algo que você acredita que é decisivo para ela como bússola, para guiar os passos, seja na área humana, emocional, pessoal, acadêmico, o que é que você diria para ela? Porque a Yara veio no período de quê? Veio no 2021, Na Yara? pandemia, né? Nasceu da pandemia, inclusive. Né? Nasceu na pandemia. Nasceu da O que é pandemia. que você É uma diria para joia, Yara? um momento tão difícil do mundo, né? Eu tive esse presente, né? Eu digo, seja decente e aposte no conhecimento, né? O conhecimento para nós é fundamental. Como professor, como pesquisador, né? Continuo crendo que o conhecimento, né, é a melhor solução para muitos dos nossos, lógico, não é tudo, mas muitos dos nossos dramas seriam melhor pensados ou resolvidos se você apostar no conhecimento, na decência, na ética, no compromisso com o humanismo, com a humanidade, né? Respeitar, tolerar o outro, a democracia. Mas o conhecimento, sim, o conhecimento te amplia horizontes, te amplia portas, né? Te amplia o mundo, né? Então eu creio que minha filha aposte no conhecimento. Esse é um caminho para a humanidade, para você e para a humanidade. Então essa foi um pedido muito especial, porque a gente teve a honra de receber o Ayrton aqui conosco, tá? A gente está fazendo aniversário, né? Aniversário como Criativa Educação. O canal tem avançado e nós temos democratizado o acesso ao conhecimento. E essa mensagem, né, para Yara, na realidade é uma mensagem para todos nós. Nós acreditarmos na decência, na empatia, apostarmos no conhecimento. Tivemos a honra de receber o Ayrton. Acredito que vai ser o primeiro encontro de uma grande série que estará por vir. E a gente está na expectativa da. Ele disse que é a última edição, né? A oitava edição do Estado do Ceará, a gente não sabe. Ele disse que é a oitava. Eu acredito que, bom, muita água ainda pode passar por baixo dessa ponte, mas também a gente se sentiria muito feliz de revisitar essa obra aqui na Criativa Educação. Falar dessa obra para o Brasil, inclusive. Né? As pessoas querem entender o Ceará, querem compreender a mecânica, como é que o Ceará, ele, de um estado, aliás, de uma capitania tão pobre, chegou a ser essa referência em educação no Brasil. Nós terminamos aqui, então, e geralmente quem termina esses encontros sou eu, mas hoje eu vou deixar para o nosso convidado terminar. Ele vai nos laurear, né, nos honrar. Eu queria que você encerrasse dizendo: quero ser escritor. Você já falou, né, do amparar do conhecimento, mas qual a dica que você daria para os jovens escritores que um dia, como você, tiveram a coragem de vencer o tabu, de vencer o preconceito, de vencer as barreiras, não tinha nome e foi lá e foi desbravando? Qual conselho você daria para eles, para os jovens escritores? Bom, jovens escritores, jovens autores, né, desenhistas, pintores, músicos, né, professores, né?
Não desistam, né? Continue apostando em você, continue se aperfeiçoando, não tem conhecimento perdido, né? Todo conhecimento, toda oportunidade é um momento de você sempre se aperfeiçoar. Então, não desista, né? Não é fácil, é difícil, mas eu creio que continua apostando no seu talento, no seu otimismo, né? No seu mundo, na ideia de mudar esse mundo, tornar esse mundo melhor. E quando você muda a si próprio, contribui também para mudar esse mundo. Então, não desista, vamos em frente, sempre.